Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Lá vem o Geraldo falar de trabalho. Saíram os resultados do mês, do semestre, e sabe quantos empregos positivos, o saldo positivo? Foi positivo dessa vez, pelo menos. Sabe quantos empregos o Brasil gerou? O Brasil com 200 e tantos milhões de habitantes, com 5 portos internacionais, menos de 50 mil, 48 mil e poucos empregos. Foram 1.200 e tantos, 1.200.000 e tantos demitidos Então, e o Maranhão conseguiu gerar 2.000 e tantos empregos nesse mês e está com saldo positivo no semestre. É o segundo do Nordeste que gerou um pouco mais de empregos. Será que a gente pode ter um pouco de esperança em quem está cuidando da gestão do nosso país? Nós temos 13 milhões de desempregados. Nós não podemos fazer isso. Cada desempregado carrega junto consigo, mais uma penca de sofrimento, porque são muitos os dependentes. E enquanto isso, os deputados estão de férias. Não deu tempo de votar esta infame reforma da Previdência que eles dizem que vai salvar o país. E não precisa ser nenhum gênio da economia, da sociologia, para saber que não vai salvar o país. A reforma da Previdência não vai dar emprego para os 13 milhões de desempregados. Vocês lembram? Há um ano, menos de um ano, fizeram uma tal de uma reforma trabalhista. Não, vão parar as demissões, vão contratar as pessoas. Cadê? Nada. Foi demitindo mais gente, foi aumentando. Eram 10, viraram 11, viraram 12. E são 13 milhões de desempregados no Brasil. É quase como se fosse a cidade de São Paulo inteira desempregada. E nós aqui no Maranhão, a gente vive de quê aqui? De Fundef, de Fundeb, de Bolsa Família, de aposentadoria dos velhinhos lá no interior. É eles que conseguem fazer girar aquele comérciozinho que sustenta o Junco, Maracassumé, Araioses, Presidente Juscelino. Se tirar os aposentados, o que é que fica? Tá aí, ó. Um país que está entre as 15 maiores economias do mundo, gerou menos de 50 mil empregos em um ano. Quem acredita em milagre? Hoje nós vamos falar de trabalho, na questão legal do trabalho, de quem combate o trabalho escravo, o trabalho infantil, de quem tenta aplicar a lei nesse país de uma forma justa, que tenta corrigir os malogros gerados nos meios fúnebres da mata, onde as pessoas vivem como bicho às vezes. Recebemos o procurador-chefe do MPT, do Ministério Público do Trabalho, Luciano Aragão Santos. Doutor Luciano, seja muito bem-vindo aos Analistas. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Natanael. É um grande prazer estar aqui. Natanael, me ajuda a pedir desculpa para os nossos amigos, é que a falta de trabalho é uma das coisas que mais me irrita. Eu não consigo ver isso ao meu redor. Geraldo, o momento é delicado, né? Um momento de incerteza. A gente vê aí a própria previsão do governo no início do ano era de crescimento de 1,2%. Aí já agora a última estimativa foi 0,8%, quer dizer, o PIB ali abaixo de 1%, é um negócio bem delicado, mostra clara a recessão
que o país atravessa e os prognósticos aí de tentar, pelo menos, empatar esse déficit aí daqui a 3 anos, né? E a gente torce, né? Acho que, como você falou, a gente vai falar do trabalho, a reforma da reforma trabalhista, né? Que foi vendida como uma coisa essencial para preparar o crescimento do país, até agora não surtiu efeito. Até a gente conversar, até para ver, porque assim, eu acho que também, né? A coisa não pode ser imutável, ela tem que crescer e se adaptando de acordo com a necessidade, de acordo com as tecnologias, de acordo com o avanço da humanidade, para não ficar muito presa também ao passado. Eu acho que deve se corrigir as coisas, né? Mas não da forma como fazem, né? Aquela coisa, eu acho que a classe política aí, os governos, quem esteja no poder, peca muito por não explicar direito e não embalar direito a coisa. Aí fica a coisa, sabe, gerando essa crise todinha de incerteza. Aí a gente está passando por isso aí, Geraldo, né? Aquela guerra ideológica de um lado e do outro, né? E no final, quando o cara assiste na televisão, o trabalhador fica com raiva, né? Fica com raiva. Sabe, não tem o que fazer, né? E eu acho que o caminho é aquela coisa do diálogo, né? Acho que tem que injetar dinheiro na economia, tem que acabar com essa coisa ideológica de contra determinadas correntes e tal. E o Brasil é um só, se unir em torno do trabalho, pegar bons exemplos do passado, pegar exemplos expectativas do futuro e juntar tudo numa coisa só, de acordo com a característica do Brasil e avançar, Geraldo, coisa que não está se fazendo. Doutor Luciano, dito tudo isso, com essa análise delicada de Natanael, com o crescente da perda de postos de trabalho, como é que está o trabalho de vocês na Procuradoria? Nesse último ano se intensificou? O senhor já está desde 2017 lá, está quase terminando sua missão, talvez seja reconduzido, não sei. Como é que vem sendo esse último ano em que o Brasil começou a perder postos? Quanto à recondução, estamos negociando na Procuradoria. E isso que vocês explicaram é um contexto amplo e complexo da desigualdade no nosso país. Nós tivemos uma reforma trabalhista que foi vendida para o povo brasileiro como uma inovação necessária, uma mudança necessária para dinamizar as relações de trabalho e, com isso, aumentar os postos de emprego, flexibilizando a contratação e gerar postos de emprego. E, como exemplos, a reforma trouxe a terceirização na atividade fim, o contrato de trabalho intermitente, que é um contrato de trabalho que pode ser firmado sem uma quantidade mínima de horas de trabalho. Foi inspirado, inclusive, no modelo britânico do Zero Hour Contract, que é um contrato que é firmado, mas as horas de trabalho são estabelecidas e fixadas conforme a necessidade do empregador. Então, nós tivemos essas inovações que vieram com a reforma trabalhista, entre inúmeras outras, e o interessante é que as relações de trabalho, como o Natanael falou, elas são dinâmicas. Então, nós precisamos de uma legislação de constantes atualizações para acompanhar esse dinamismo. Recentemente, vocês estão acompanhando, assim como toda a sociedade, o Uber Eats, Cabify, Nine Taxi, enfim, o crescimento dos serviços on demand, que o consumidor pede e naquele momento o trabalhador é acionado. E nós, o direito, a legislação, ela tem que, na medida do possível, acompanhar a legislação. Então, o primeiro ponto é que as inovações, perdão. Então, o primeiro ponto é que alterações legislativas, elas são realmente necessárias. O problema não é esse. Uhum. Agora, quando você vende uma inovação legislativa, e o que está sendo feito novamente com a reforma da Previdência é isso, como solução para uma crise, aí nós temos que aferir conforme a realidade, se essa promessa cumpriu o esperado. No caso da reforma trabalhista, no total, nós temos um superávit de desemprego. E isso, se nós pegarmos os dados do IBGE, que considera a população ocupada, considera inclusive a população sem vínculo formalizado. Uhum. Se nós pegarmos
a quantidade de população dos brasileiros que trabalham na informalidade, o número cresce exponencialmente. Pior, né? Porque quase metade das pessoas ocupadas no nosso país, perdão, não é quase metade, é mais da metade das pessoas que têm uma ocupação hoje no Brasil estão na informalidade. Então, que reforma é essa que iria facilitar a geração de empregos, ou pelo menos a formalização, que não trouxe? E o primeiro ponto que eu queria trazer sobre isso, e daqui a pouco eu chego na atuação do MPT, Sim. é que trabalhador em promoção não gera empregos. Se todos vocês aqui possuem uma residência, talvez tenham empresas ou empregadas domésticas em casa, não é porque nós estamos diminuindo o custo de um trabalhador que eu vou lá e contrato 2 trabalhadores, se eu não estou precisando. O que gera empregos é desenvolvimento econômico, é investimento. E o Brasil, que esteve lá em 2014, teoricamente numa situação de pleno emprego, ele esteve em pleno emprego impulsionado pelos programas de aceleração de crescimento do Estado, que foi investimento no Minha Casa Minha Vida em infraestrutura. Então, o que nós podemos ver é que a alteração legislativa não vai gerar emprego, vai retirar direitos e diminuir a distribuição de renda. Há um sociólogo do trabalho chamado Ricardo Antunes, doutor e professor titular na Unicamp, que ele fala que a maior política de distribuição de renda da história da humanidade é o trabalho. E quando você leva a renda para a ponta, para o trabalhador, você gera demanda para o comércio. A reforma trabalhista, ela reduziu direitos do trabalhador. Quando você retira direitos e, consequentemente, renda lá da ponta da classe mais baixa, você prejudica toda aquela estrutura do consumo e de geração da demanda, que gera, inclusive, o aumento da produção industrial. Então, nós temos esse problema que, a meu ver, se repete também na reforma da Previdência, que uma reforma é necessária. Eu particularmente não discuto a necessidade de uma reforma da Previdência. Fico feliz que, ao menos, a capitalização não passou na Câmara, não que eu tenha algo contra o sistema de capitalização, eu só entendo que ele não se aplica ao Brasil hoje. Imagine se você se aposentar capitalizando com um valor de 30% de um salário mínimo. O salário mínimo já não dá para nada. E tem o exemplo do Chile, bem aí. Isso. Com relação à terceirização, doutor, ela, né, por ser uma inovação, e assim, já funciona em alguns países, né, de uma economia não igual ao Brasil, acho que esse é o erro, pegar modelos de economias estáveis e tentar trazer para o país, né, que a diferença social, geográfica é enorme e não acaba não dando certo. Como é que você vê assim, a terceirização para as áreas fins no modelo, desde que foi aprovado e até hoje? Houve uma grande adesão? Como é que está isso? Ainda há um preconceito muito grande, os sindicatos ainda brigam contra. Como é que está essa questão? A reforma ela é recente, vai completar 2 anos de vigência ainda e a sociedade, os atores das relações de trabalho ainda estão se adaptando. Quanto à terceirização na atividade fim, o interessante é fazer um breve histórico, é que a terceirização, ela, via de regra, não era permitida. E veio o Tribunal Superior do Trabalho, vendo que a rigidez da norma, ela prejudicava o dinamismo das relações, ele veio que na época era permitido para serviços de vigilância e algumas atividades temporárias, a contratação de servidor temporário. Não, a época, no começo, nem para atividade meio, era vigilância e substituição temporária, que são os trabalhadores temporários vinculados a uma empresa que trabalha temporário. O Tribunal Superior do Trabalho, para veio ampliar, não, pode na atividade meio também. E o mercado, esse ente despersonalizado, veio e entendeu que no futuro que a jurisprudência do TST era ruim, limitando a atividade meio. Mas se você pegar o histórico dessa jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, ela veio ampliando o que a lei restringia, veio flexibilizar. Então, nós tivemos a ampliação na atividade meio.
E a terceirização, ela vem, as origens dela remontam ao toyotismo. No Fordismo nós tínhamos aquela linha de trabalho, cada um fazia uma atividade, típico das montadoras de veículo na década de 80, inclusive o nome é oriundo das linhas de montagem da Ford. Mas o Fordismo já caiu na década de 40 ali, né? E tivemos o toyotismo, que veio do modelo japonês. Sim. O toyotismo, a ideia era que a empresa se concentrasse no core business, que é a atividade principal, atividade fim, e a atividade acessórias ou especializadas, então não é só atividade meio. Pense bem que uma montadora de veículos tivesse que produzir seu próprio aparelho de som, o vidro dos carros. Então, o toyotismo veio para que a empresa se concentrasse naquilo que é a atividade fim dela. E aí a terceirização aqui no Brasil ficou muito tempo nesse sentido. Vamos lá no atividade meio, as atividades acessórias e atividades especializadas são terceirizadas. E nós íamos na atividade fim. E você, Natanael, perguntou como que as empresas estão reagindo. Acho que ainda estão se adaptando. Mas o grande problema da terceirização na atividade fim é basicamente qual que seria a diferença de ter um trabalhador direto e um trabalhador terceirizado? É que o trabalhador terceirizado ele é mais barato, ele tem piores salários. As empresas terceirizadas, não vou generalizar, mas muitas delas sonegam direitos, ficam no mercado durante anos e depois abandonam esses trabalhadores sem o pagamento dos direitos devidos. Tem uma solidez menor do que uma empresa, essa tomadora de serviço. Então, a minha crítica à terceirização na atividade fim é que ela parece me buscar a sonegação de direitos e não a otimização da força de trabalho. Se você pegar, tanto no Fordismo quanto no toyotismo, a ideia era de otimizar a linha de produção, otimizar que é a eficiência da empresa, a produtividade, que a empresa produza mais. E eu não vejo aqui no Brasil essa intenção, esse objetivo, essa intenção. O que eu vejo é que a ideia por trás da terceirização em geral e na atividade fim é a sonegação de direitos. E o engraçado, a semelhança do que foi dito na reforma trabalhista, a terceirização que teve também nessa discussão, mas teve antes uma lei específica, muitos deputados, inclusive aqui do Maranhão, falavam um discurso, eu vi no próprio Instagram de alguns deputados falando a terceirização vai gerar empregos. Eu me perguntava, eu vou tirar um trabalhador direto e vou contratar 2 terceirizados só porque é mais barato? Qual é a lógica enfim... ainda vivemos, Natanael, na lógica da escravatura. Ainda não conseguimos nos libertar deste grande mal. Vamos fazer um intervalo e voltamos já já. Voltamos aqui com os analistas. Hoje estamos falando de trabalho e trazendo um dos representantes, o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em São Luís. Então, doutor Luciano, eu quero só para a gente fazer um resumo final. Esta reforma alterou o cotidiano do MPT? Em algumas matérias. O Ministério Público do Trabalho, nós atuamos na defesa dos direitos fundamentais do trabalhador. Certo. Ou direitos humanos dentro de uma relação de trabalho. Por exemplo, nós atuamos na proteção da segurança de um trabalhador, na saúde. Trabalhador um enfermeiro, técnico de enfermagem que labora no hospital, nós tentamos garantir que esse hospital seja um ambiente seguro e higiênico de trabalho. Na construção civil, seja um ambiente seguro também de trabalho. Então a reforma não pegou esse ponto, não pegou o trabalho escravo, o trabalho infantil, mexeu no ponto da liberdade sindical, que é uma das nossas matérias de atuação prioritária, tendo em vista que extinguiu o imposto sindical obrigatório, ou taxa sindical, mas o termo técnico seria contribuição sindical compulsória. Nesse ponto, nós tivemos um aumento de demanda, porque os sindicatos buscaram, através de contribuições fixadas em assembleia, cobrar esse valor de toda a categoria. E nós recebemos uma demanda expressiva nesse sentido.
seja de trabalhadores denunciando, dizendo que estavam tendo desconto em folha, quando não era mais permitido, seja até de empresas questionando essas cláusulas nas negociações coletivas. E o mais interessante da reforma trabalhista nesse ponto, e porque gerou essa insegurança jurídica. A insegurança jurídica trouxe essa demanda para o Ministério Público do Trabalho na matéria sindical. E o que gerou a insegurança jurídica foi o fato de que a reforma trabalhista ela não veio trazer a liberdade sindical. Porque se ela quisesse trazer liberdade sindical, ela acabava com o imposto sindical, mas também com a unicidade sindical, que é a obrigatoriedade de ter um sindicato por categoria profissional ou econômica. E ela só acabou com o imposto. E isso gerou insegurança que tem trazido demanda para nós. A terceirização na atividade fim também, que nós comentamos. Você é a favor do sindicato, doutor? Sou a favor da existência do sindicalismo. O sindicalismo, nas democracias modernas, ele é um agente de fortalecimento das democracias. Mas você não acha que se desvirtuou, porque assim, há um aparelhamento político notório dentro dos sindicatos? O que aconteceu aqui no Brasil foi que, quando da formação dos sindicatos, o governo federal, no tempo chefiado pelo presidente Getúlio Vargas, ele adotou um viés corporativista de intervenção máxima do Estado dentro do sindicato. Então, o governo definiu a unicidade sindical, definiu o imposto sindical obrigatório, numa tentativa de controlar os sindicatos. E os sindicatos devem ser, por natureza, plurais. Eles são entidades de natureza associativa. Os trabalhadores deveriam criar um sindicato, se quiserem, quando quiserem, com o nome que quiserem, para defender seus interesses. Como ocorre nas principais democracias do mundo, como na Alemanha, nos Estados Unidos, em que os sindicatos são criados voluntariamente pelos interessados e vão atuar na defesa dos direitos daquelas pessoas. Como uma associação, por exemplo, de pessoas com deficiência vai atuar na defesa dos associados. Esse modelo seria saudável. O problema no Brasil foi que essa interferência estatal, com o objetivo de controlar os sindicatos e a pretexto de impedir uma multiplicação exponencial de sindicatos, por isso que é mantida a unicidade sindical, ela teve esse efeito de engessar o nosso sistema sindical, de politizar, de algumas vezes sindicatos atuarem contra o próprio interesse dos trabalhadores. E com uma questão interessante, se você pegar os dados do Ministério da Economia, existem centenas de milhares de sindicatos no Brasil. E se você for pegar uma democracia sólida, como é exemplo alemão, em que há plena liberdade sindical, a quantidade de sindicatos é exponencialmente menor do que a do sistema brasileiro. Então, sim, eu sou a favor do sindicato, assim como de qualquer associação, que as pessoas têm o direito de defender os seus interesses. Mas o sistema brasileiro precisa, sim, de uma reforma real e verdadeira. Mas na Europa também o processo de civilização, né, é muito anterior que no Brasil, né? E nomes como teóricos que defendem, né, a questão do sindicato, como Marx, Engels, construíram uma teoria sólida, né, de colocar tanto os sindicatos como os trabalhadores, que eu acho também correto no que tange aos trabalhadores, né, no polo das discussões políticas da sociedade. Essa coisa da mobilização. O que acontece é que essa mobilização, todavia, Geraldo, é usada para fins políticos, né, com líderes ali, sabe, defendendo interesses próprios. E o trabalhador da ponta, né, o que não está inserido nesse contexto ideológico, acaba sendo levado de acordo com a corrente geral. O problema aí é um pouco mais grave. Pois é. O problema da mobilização, do engajamento, não é um problema do trabalhador de sindicatos, é um problema da sociedade brasileira. Você vê que o povo brasileiro, e eu sou a favor do engajamento, a sociedade brasileira tem que se engajar em tudo. Temos que discutir, trazer para o convívio social o debate das coisas públicas. Afinal de contas, eu gosto muito do termo república. Nós vivemos uma república em que a coisa é pública, não é privada. Então nós temos que discutir. Só que nós vivemos hoje uma falta de engajamento real na sociedade. Nós temos e também não vivemos uma república real. Né? Há uma seleção de você adota esse perfil ideológico ou aquele perfil ideológico
e acaba o cerne, o mérito da questão acaba se perdendo nisso daí, se acaba se perdendo nas manifestações que acabam sendo muitas vezes conduzidas de forma política. Eu creio que é o seguinte, essa questão do engajamento, eu não tenho nada contra, a politização, se não for através da politização, não se discute nada, mas outro dia a gente recebeu aqui um professor, ainda bem que nós temos a sorte de receber pessoas brilhantes aqui, né, Natanael? Ele dizia, doutor Luciano, que o mal do Brasil é o corporativismo. Aí ele lembrou que o corporativismo é uma instituição medieval, que nos países mais desenvolvidos não existe mais isso. E nós pegamos algumas instituições brasileiras que até se assemelham a grandes sindicatos. Eu vou falar isso aqui, cuidado com as flechas aí. Você pega a OAB. A OAB tem um poder gigantesco. O CRM. O Conselho Regional de Engenharia, são algumas instituições corporativistas que acabam tendo um poder muito grande a ponto de influenciar a República. Eu li essa semana, Geraldo, Deus e o Estado, de Bakunin, né, que confronta toda a teoria de Karl Marx. Né? Exatamente. Então, assim, a gente acaba sendo influenciado ali pelo último livro que lê, e trata justamente disso, sabe? Essas relações são endeusadas e não podem ser endeusadas. A relação individual, acho que primeiro assim, tem que ser respeitada a vontade individual do trabalhador. Pô, se o trabalhador ele quer ter uma relação aqui com uma empresa tal, olha, eu acho que isso aqui, a empresa não tem condição de contratar dessa forma, tem que contratar dessa forma. Se ele quiser, não, eu topo fazer isso aqui, até, eu vou mostrar que eu sou capaz, eu vou crescer dentro dessa empresa, né? Porque assim, o trabalhador tem muito disso, de oportunidade, e acaba que esse corporativismo, Geraldo, condena, e assim, também um corporativismo ideológico, sabe, que vem massacrando assim, não, isso é contra, isso é contra, isso é contra, sabe, e fica nessa guerra de narrativas que sabe que só se ferra, Geraldo, né? No final das contas é o trabalhador, né? Então, sobre isso aí foram duas questões que um pouco diferentes, mas vamos lá. A primeira é a liberdade individual. Até que ponto a liberdade individual pode se sobrepor ao interesse social? E eu digo interesse a longo prazo de uma sociedade. Uma coisa é nós defendermos a liberdade individual, a liberdade de contratar, em um país que vive o pleno emprego, e na própria teoria liberal clássica, você veria que os salários aumentariam porque haveria uma oferta ideal de empregos movida pelo desenvolvimento da economia. Tudo bem. Só que se nós pegarmos a liberdade plena do trabalhador na realidade brasileira, em que há mais de 13 milhões de desempregados, e eu digo também do trabalhador comum, não é do trabalhador qualificado, mas do trabalhador comum, a tendência é o inverso, os salários tendem a abaixar. E se não houver, vamos dizer, uma situação de liberdade contratual plena sem intervenção do Estado, não existiria o salário mínimo. E eu pergunto aqui para vocês, eu devolvo a pergunta, mas não para a resposta agora, mas eu devolvo, contratariam com salário mínimo o trabalhador não qualificado, o operário, ele seria contratado com salário mínimo? Eu peço licença só para mais Deixa ele concluir, até por causa do nosso tempo. Só para mais uma colocação, a questão enfim, hoje nós vivemos uma posição de direita, esquerda, liberal, intervencionista, e eu, me baseando, a direita e a esquerda ela é muito forte, fascista, comunista, enfim. Ela é muito forte nos Estados Unidos. Temos o Partido Republicano, que é conservador e defende as liberdades individuais, e o Partido Democrata, que tem um viés mais ligado aos ideais de esquerda, que busca talvez uma intervenção maior em favor do que eles chamam de bem comum. Só que eu estou lendo também o livro, você falou que o último livro marca, eu estou lendo o livro do Timothy Keller, que é Justiça Generosa, e ele fala que lá, ele mora em Nova York, que ele espera que esse discurso entre direita e esquerda seja superado, porque a justiça que ele acredita, na visão
que inclusive ele cita o Sandel, no livro, autor do livro Justiça, o que é fazer a coisa certa, a visão de justiça social, de justiça adequada para a nossa sociedade, inclusive cita os padrões cristãos, ela é mais abrangente do que esse discurso de direita e de esquerda. Ela precisa de talvez uma união de esforços de toda a sociedade para ser atingida. E talvez seja essa a necessidade também brasileira, a superação dessa divisão e a construção de uma pauta comum. Daqui a 4 anos, porque do jeito que está aí, né, os juízes estão todos politicamente engajados, né, Geraldo? Vamos para o intervalo. Porque... Vamos para o intervalo, voltamos já já. Bom, doutor Luciano, o bicho aqui pega fogo aqui. Quando a gente começa nas teorias aqui, a gente vai fundo. Natanael está até agora aí. Um dia desse vamos convidar um maluco para a gente falar das duas grandes teorias, das duas grandes correntes do anarquismo. Eu não gosto nem de falar esse nome aqui. Mas, doutor Luciano, são 13 procuradores só, né? Isso, para o Maranhão todo. Para o Maranhão todo, 217 municípios. Tá sobrando muito trabalho para cada um de vocês? Olha, o principal ponto, nós chegamos a uma discussão no Ministério Público do Trabalho no Brasil, de que nós não damos conta de todas as demandas sociais. Imagine um país em crise econômica, com salários atrasados ao lote, inúmeras empresas fechando, verbas rescisórias não sendo pagas, e essa demanda sendo encaminhada toda ao Ministério Público do Trabalho. Nós tivemos que definir prioridades, porque nós não dávamos conta de atuar em tudo. Enquanto chegava uma demanda sobre o salário atrasado, também chegava uma de um trabalho escravo, trabalho infantil, um acidente de trabalho. Então nós tivemos que eleger prioridades. E elegemos 7 prioridades, que é o combate ao trabalho escravo, o combate ao trabalho infantil. Eu queria falar sobre isso bem aí, doutor, porque no governo Temer, lembra, Natanael? Eles andaram querendo desativar a lista. Eu não me lembro o que conseguiram, o que mudou. Dificultou o combate, e o Maranhão tem tradição em apresentar, se não dentro do Estado, mas muitos maranhenses são recuperados em situação de trabalho escravo. Continua a mesma coisa? Os dois, Geraldo. O que acontece? O governo Temer realmente editou atos contra a lista suja, a existência da lista suja de trabalho escravo, e também tentou, de certa forma, esvaziar as operações de trabalho escravo. Mas isso foi revertido. A Raquel Dodge encaminhou uma recomendação ao então ministro do Trabalho, que hoje já não existe, e a situação foi revertida. E também, sendo justo, até onde, sem conhecer os dados, os números, mas pelo que eu pude perceber, as operações estão sendo mantidas na atual gestão do governo federal, da operação de combate ao trabalho escravo, da mesma forma como antes. Eu não senti redução de operações, como estava sendo anunciado, que talvez o combate ao trabalho escravo acabaria, pelo menos por parte do atual Ministério da Economia, que é quem organiza as operações. Isso não ocorreu, as operações estão existindo. Ótimo. E agora estão tentando, né, Natanael, regulamentar o trabalho infantil. O senhor acha que faz algum sentido isso? Que do jeito que está, me parece bastante decente, né, na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Quando eu discuto trabalho infantil, eu faço uma pergunta que eu acho que é chave na discussão. Você já viu algum filho de rico trabalhar? Mas não é ir na loja, ficar no computador, mas é realmente deixar de ir para a escola e cumprir uma jornada de trabalho. Isso só me lembra o Aécio Neves, né? Quando em comparação com a Dilma. Pois é, eu não conheço. E meus pais eram empresários, meu pai mas minha mãe também era. E eu ia na loja dela, ficava 1, 2 horas lá de vez em quando. Fazia o mandado, voltava ali e tal, nada muito... E ganhava o lanche, era no shopping, eu ia lá, ganhava o hambúrguer, enfim, ia no cinema. E não é isso que eu tô falando, eu me menciono. Já viu algum filho de rico realmente cumprir jornada de trabalho? Porque se fosse bom mesmo, como pregam, eles seriam os primeiros. Agora, quanto à mudança nos parâmetros, também teorizando aqui, Adam Smith, no ensaio sobre a riqueza das nações, ele lá já reconhece que não é bom que os jovens trabalhem e fiquem ociosos com dinheiro e gastando dinheiro até com bebidas. Isso aumentaria a violência a longo prazo. Adam Smith, o pai do liberalismo clássico, tratando isso lá no
em seu clássico. Pois é, porque eu li esse livro, né? O liberalismo, Geraldo, se confunde muito com o conservadorismo, né? É a manutenção do status quo, né? Da classe dominante, da elite, né? E isso se confunde o quê? Aquela coisa que a gente estava discutindo, Geraldo, até cito também o Proudhon, o que é a propriedade, né? Hoje tu assim, tá com a macaca. Ninguém, sabe, assim, eu não me sinto no direito de determinar ou decidir sobre a vida de qualquer pessoa. Eu acho que o indivíduo, deve decidir. Se ele achar que é conveniente para ele encarar uma carga de trabalho de 16, 20 horas por dia em prol do objetivo dele, ok, mas aquilo ali não é exemplo de sociedade. O que acontece hoje em dia, as pessoas pegam um exemplo para justificar na frente das câmeras, como é o caso do nosso presidente, dizer, porque eu apoio essa juventude que foi fritar hambúrguer e tal. Então, assim, a coisa não é desse jeito, sabe? Não é regra. A exceção nunca pode se tornar regra, né? E a regra não pode também querer atropelar a exceção, Geraldo. É o diálogo, né? Por falar nessas pessoas aí, para terminar de uma forma mais suave, doutor Luciano, espero que o senhor volte aqui, porque não fomos nem na metade do assunto. Vamos brincar um pouquinho de bloqueio ou compartilha? Bom, vou mostrar aqui para o senhor, doutor Luciano, umas figurinhas para o senhor me dizer nesses tempos de rede social, o que o senhor faria com elas. Vai ser para mim? Bote bem aí o primeiro. Tá aí o ministro Sérgio Moro, o senhor bloqueia ou compartilha? Nossa, que pergunta difícil. É, doutor? É muito difícil. Hoje ele está na mídia, né? Inclusive, no dia de hoje... Antes de você responder uma pergunta, antes desses vazamentos e antes mesmo dele ser indicado como ministro, o senhor confiava na Lava Jato? Não. Eu parto do pressuposto que as instituições do sistema de justiça, até porque eu sou membro do Ministério Público, isso, claro. eu entendo que são bem intencionados. Agora, como todo ser humano, nós todos estamos sujeitos a errar hora ou outra. Mas o meu pressuposto é que a Lava Jato foi boa para o país e veio bem intencionada. Contudo... Se apropriar politicamente? Não, o que eu acho é que não dá para essa análise subjetiva, eu acho que a gente acaba perdendo a força do próprio estudo. Eu preferia abordar aspectos técnicos. Quando analiso a história da Lava Jato, a gente vai em aspectos técnicos. E um aspecto que eu gosto muito é do Estado de Direito. Muito na Lava Jato, eu acho que colocou em discussão, se não em xeque, a própria existência do Estado de Direito brasileiro. E o que é um Estado de Direito? É que a lei ela é igual para todos. Não importa se é o Geraldo, se é o Natanael, se é o Luciano, ou se é o Luiz Inácio Lula da Silva. A lei tem que ser a mesma para todas. E eu acho que a grande questão que nós temos que discutir na Lava Jato é uma questão jurídica e técnica, não é só essa questão política, se teve engajamento, foi apropriada politicamente, que talvez tenha sido, mas se ela fragilizou a própria noção de Estado de Direito no Brasil. Porque o que me preocupa, sobretudo, em toda essa história, é que pareceu, em alguns momentos, que a lei teve de ceder para alguns outros interesses ditos superiores. E isso é uma afronta ao Estado Democrático de Direito. Porque o Estado Democrático de Direito, isso aqui é uma análise jurídica, é por definição que a lei é igual para todas. Se a lei não é suficiente para punir determinado político, se a lei não está sendo adequada para punir os crimes de corrupção adequadamente, mudemos a lei e ela será aplicada para o futuro, porque a lei penal não pode retroagir em prejuízo do réu. Isso são princípios básicos do direito que eu acho que devem ser... Concordo, sou bloqueio ou compartilho? Acho que vamos deixar quieto. Nosso tempo já se foi, estourou. Não, mas tem mais um pouquinho para ser rápido. Sou bloqueio ou compartilho, Sérgio Moro? Eu não sei dizer hoje, sinceramente, não sei dizer se bloqueava ou compartilhava. Vou lhe dar 2 meses e vou lhe convidar de novo. Tá, Virei com muito prazer. Aí a gente faz um bloqueio e compartilho completo, porque agora não vai dar que nós estamos aqui reféns do campeonato inglês, né? Então, Luciano, foi muito bom tê-lo aqui com a gente. Foi um grande prazer e o espaço está aberto. Com vocês. Estou à disposição também.
Não é isso, Nathanael? Vamos fazer o Brexit no campeonato inglês também para ter mais chance na lista. Obrigado a todos e a todos, e amanhã estaremos de volta aqui com muita polêmica. Até lá!